Então, nós vamos falar hoje sobre um comodismo. Comodismo, ele faz com que a pessoa se mantenha ali no sofrimento. Comodismo faz com que a pessoa ela se mantenha na grande massa, se mantenha na concorrência, cobrando pouco, sofrendo, tendo dificuldade para dormir, sofre na semana de pagar o aluguel. Isso acaba se tornando algo comum e corriqueiro na vida de qualquer pessoa. Não estamos falando somente aqui de salão de beleza, mas de qualquer pessoa. Então, aqui eu anoto os tópicos, tá? Para a gente seguir uma linha de raciocínio para que todos me entendam, tá bom? Para que todo mundo me entenda. Então, eu coloquei aqui o que é mais fácil para nós que estamos na área da beleza. É mais fácil continuar cobrando pouco, viver na concorrência, sofrer com os custos fixos do salão, que é pagar aluguel, pagar a água, né, pagar energia, contador para quem tem empresa aberta, entre outros custos fixos, né, que são aqueles valores que a gente tem que ter todo mês para pagar, sofrer para pagar as contas, os produtos que a gente compra, as nossas contas pessoais como cabeleireiro, porque assim, eu conheço pessoas que chegam em mim e falam, nossa, eu sonhei em ser cabeleireira e hoje eu vivo numa escravidão. Sou escrava da minha profissão, não consigo fazer, não consigo evoluir, não consigo ganhar dinheiro. É muito comum isso hoje na nossa profissão. Existem muitas pessoas? Sim, muitos cabeleireiros. Existe uma grande concorrência? Não existe grande concorrência, porque a maioria das pessoas estão no mesmo nível. E quem consegue enxergar isso, inclusive hoje, atualmente, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, enxergou... tem muita gente que na pandemia, ao invés de sofrer com clientes, que evoluiu e muito, e começou a ganhar muito dinheiro porque se repaginou, né? Então, muita gente enxergou uma nova forma de ser cabeleireiro. A gente estuda a vida inteira colorimetria, estuda a vida inteira estrutura capilar, criação de cores, saúde dos fios, pH, níveis de porosidade, estuda muito e é muito importante isso. Mas a gente acaba deixando para trás a maneira como o mundo evolui, né? A tecnologia vem aparecendo. A maioria das pessoas estão na internet hoje, por isso que facilitou tanto entendimento, estudo, né, na nossa área de colorimetria, em todas as áreas, né, hoje nós temos cursos muito bons na internet sobre tudo, a gente aprende tudo, tudo. Hoje existem faculdades na internet, então ficou muito mais fácil para o profissional se especializar, né? Ficou muito mais tranquilo para ele. E também ficou muito mais fácil para uma cliente encontrar um profissional qualificado para fazer o trabalho nela. Então, existe, é claro, me perdoem, né? Quem há muito tempo na área, quem é veterano já e está sofrendo na profissão, porque perdeu muitos clientes, muitas clientes, mas não concorda que precisa de se repaginar, precisa de entrar nesse mundo digital. Me perdoe, eu também pensava assim há algum tempo atrás, não concordava com isso, mas eu sou prova viva de que funciona muito, muito mesmo. Então, assim, é mais fácil a gente sofrer com isso, ou é mais fácil para a gente, né? Porque daí a gente fica sofrendo nesse mundo, sofrendo com as dificuldades, sofrendo com as preocupações, às vezes emocionalmente cansados, né? E saturadas já, emocionalmente explosivos por causa das preocupações de pagar dívida, de não ter cliente suficiente, de cobrar um valor muito baixo, ou da gente tentar algo novo e sofrer, tá? Porque ninguém consegue chegar em algum lugar sem sofrimento, sem pagar o preço. E isso é muito importante porque é ali que a gente começa a dar valor realmente no nosso trabalho, né? Então, assim, não é fácil se repaginar, mas tentar algo novo, ir à luta, independentemente
da situação que se encontra, independentemente das barreiras que a gente se encontra, porque muita gente para exatamente nesse local, que são as barreiras. Quando as pessoas iniciam um curso de especialização e param no meio porque não entendeu alguma coisa, é uma barreira, ou porque não acredita dentro de si que não tem tempo para isso, ou acredita dentro de si que não vai dar conta, que outras pessoas são melhores, que outras pessoas são mais inteligentes, e não é isso, não existe isso. Ninguém é melhor que ninguém. As pessoas, elas simplesmente que chegaram lá, elas simplesmente começaram algo, viram os empecilhos, viram as barreiras, aprenderam com elas, seguiram em frente e chegaram lá. Então, assim, é sofrido também aprender, ter que acordar, no meu caso, acordar 5 horas da manhã, todos os dias, para poder estudar, para poder aprender, ficar o tempo inteiro, cada tempo que me sobra é para especialização, cada tempo que me sobra é para entender algo que eu ainda realmente não sei. Eu preferia, lógico, estar vendo um filme, vendo uma série, vendo uma novela, passeando, mas não. Então, não é fácil, mas depois que você consegue atingir o seu objetivo, tudo se torna muito mais fácil. Então, o que é mais simples, viver no comodismo ou tentar algo novo e ir até o fim e chegar lá, né? Chegar lá onde todos, né? Todas as pessoas que começaram um curso de formação de cabeleireiro, aquele sonho de se tornar uma especialista reconhecida, de se tornar uma pessoa independente financeiramente, atingir o auge na carreira, fazer trabalhos maravilhosos, fazer trabalhos incríveis, onde as pessoas chegam com a autoestima lá embaixo, você faz com que a sua cliente saia linda, exuberante do salão. É o sonho, né, que todos nós, né, quando fizemos os nossos cursos de formação, sonhávamos, né? E aí, por muitas vezes, por isso que as pessoas, muita gente chega em mim e fala que entrou um sonho, né, de ser cabeleireiro e acabou se tornando escrava da profissão, porque realmente é muito complicado hoje viver nesse mundo de concorrência. Viver na concorrência não está sendo fácil. Então, chegar ao topo, com certeza, é muito mais fácil, porque vai sofrer dos dois jeitos. Só que quando se chega no topo, não tem mais sofrimento. Não existe mais sofrimento. Você aprendeu a realizar trabalhos incríveis, você entende por que você está realizando cada tipo de procedimento, sabe o ponto de partida de cada cabelo que você vai realizar e sabe aonde você precisa chegar, consegue realizar procedimentos, trabalhos incríveis, cabelos íntegros e também consegue cobrar preços justos, porque você aprendeu a forma correta de se trabalhar. Então, você consegue cobrar e ter a sua independência financeira, ter tempo para a sua família, ter tempo para a sua casa, para o seu lazer, para si mesma, para viajar, para renovar as energias, porque lidamos com pessoas e a nossa responsabilidade, neste caso, é muito maior do que qualquer outro assunto, né, de qualquer outra área. A gente lida com a beleza das pessoas, a gente lida com algo que molda o rosto de uma mulher e de um homem. Tem muita concorrência, sim, mas somos muito mais de 211 milhões de habitantes no Brasil. Então, tem cliente para todos os lados, todos os tipos de clientes, e cabe a você alcançar o cliente, a cliente correta, a cliente capaz de pagar um preço justo, a cliente que quer, na realidade, pagar preços justos, né? Eu falei esses dias, não sei se foi em uma das lives, que tem cliente que chega em mim e fala que já ligou em vários lugares, perguntando preços de procedimentos, e as pessoas cobram tão barato que elas não têm coragem. Então, essas clientes que chegaram em mim foi por causa da internet e porque eu coloquei um preço justo, buscando exatamente esse público, tá bom? Então, assim, aprender colorimetria, ser uma especialista, realizar procedimentos incríveis, somente isso hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, no momento em que a gente está vivendo, não é o suficiente para ganhar dinheiro, tá? Existem pessoas que cobram
vários especialistas, tá? Vamos falar aí de 10 a 50 mil reais para mentorias em colorimetria. Só que somente a colorimetria, ela não traz a independência financeira para um profissional, traz resultados incríveis, sim, eu concordo, porque quando você faz uma mentoria, ou então se você se especializa em colorimetria, você consegue, de fato, entregar resultados incríveis. Você conhece como funciona a estrutura de um fio, você sabe como que o nosso organismo cria a melanina, as melaninas do cabelo, as queratinas, né, da fibra capilar. Você reconhece a porosidade, né, os níveis de porosidade do cabelo, e você consegue aberturas limpas e entregar cabelos acidificados. Mas não é o suficiente. Hoje não mais. Hoje não é mais o suficiente. Por isso que nós encontramos, eu conheço pessoalmente, então eu posso falar, eu conheço coloristas, pessoas que realmente realizavam trabalhos maravilhosos, desde o início até a finalização, que mudaram de profissão. Eu conheço também pessoas que entregam trabalho igual, né, muito parecido com a maioria das pessoas entregam os trabalhos, né, não é um especialista, mas que ganha dinheiro na profissão também, porque entendeu a nova forma de se trabalhar ou já utilizava isso há bastante tempo. Então, e consegue manter isso. Nem mesmo hoje as veteranas, as pessoas que estão há muito tempo na profissão, que atendiam famílias inteiras, hoje conseguem manter esse ritmo, né? Nem mesmo essas pessoas, pouquíssimas, né, vamos dizer assim, algumas ainda mantêm esse ritmo, mas são poucas pessoas que conseguem manter, principalmente porque pela concorrência e por causa dos preços cobrados, né? Então, assim, a gente fala, para muitas pessoas que está na grande massa, existe uma concorrência muito grande, mas para quem dá um passo à frente, já não existe mais concorrência, porque você consegue dar o seu valor percebido. Você faz com que a cliente pague o valor justo e ela entenda, e faz com que ela entenda que, mesmo assim, ela está saindo no lucro. Isso é valor percebido. Deixa eu ver aqui. Próximo tópico. Então, gente, as ferramentas. Vamos falar sobre as ferramentas que a maioria das pessoas hoje que estão ganhando dinheiro na internet estão utilizando. As ferramentas as redes sociais. Mas não é somente postar o cabelo nas redes sociais, marcar a cliente. É claro que isso ajuda e muito, né? Ajuda bastante as pessoas verem os seus trabalhos e também reconhecerem, né, que você fez um trabalho incrível, desejar aquele trabalho para si, marcar com você. Mas existem muitas outras ferramentas. Hoje, os algoritmos, né, das mídias sociais, Facebook, Instagram, você consegue colocando da forma correta, você faz com que essas ferramentas, essas redes sociais, trabalhem para você, mesmo quando você esteja dormindo. Então, quando você está dormindo, você está lá dormindo, as ferramentas das mídias sociais estão trabalhando para você e mostrando para o público correto. Não é mostrando para a grande massa, mas mostrando para o público correto o seu trabalho e fazendo com que outras pessoas, esse público que você busca, chegue até você. Funciona ainda grupos no WhatsApp, grupo das clientes, funciona, tudo isso funciona. É a internet, né? Funciona. Mas existem formas muito mais elaboradas, e especialistas estão conseguindo descobrir isso, conseguindo colocar em prática de forma incrível. Nem eu acreditava nisso, mas realmente faz todo sentido. Então, gente, vamos lá. Agora nós vamos passar para conteúdo, tá? Porque eu acredito que o que eu quero passar aqui para você tem tudo a ver com o que a gente está falando, principalmente na forma de se entregar um cabelo. A gente vê muita gente falando, né, principalmente educadores, que você pode chegar a um fundo de clareamento e você não precisa de tonalizar, de colocar cor neste cabelo, tá? Muita gente fala isso. Só que tem dois poréns aí. É claro que dá sim para fazer, dá. Tem gente que consegue fazer. Se a cliente tem um cabelo que já entrou para você saudável, a cliente
ela usa uma manutenção muito boa em casa, ela vai conseguir manter a fibra desse cabelo íntegra, né? Mas tem dois poréns. Nós sabemos que a queratina, a melanina, né? Desculpa, a melanina do cabelo é uma proteína, né? Assim como nossos órgãos vitais, eles necessitam de proteína, o cabelo também necessita de proteína. E quando a gente retira essa proteína, nós estamos tirando parte da integridade dessa fibra. Então, tem esse porém. Se tem muita gente que faz isso, tá? Muita gente que ensina isso, só que existe esse porém. A gente sabe que existe uma célula chamada tirosina que dá origem a um aminoácido chamado tirosina, que dá origem a uma célula chamada melanossomos, que tem um formato dêndrico, formato de uma mão, melanossomos, que passa por um processo de tirogenagem, dopaquinona, e forma as melaninas do cabelo. A proteína do cabelo, que são em campos escuros, é o melaninas, campos claros, feomilaninas, que dão de presente as queratinas, e assim por diante. Quando nós fazemos a saturação dessa eumelanina e dessa feomelanina, a gente retira a proteína da fibra. Entregando um cabelo, descolorindo ele, e sem precisar de tonalizar essa fibra, além de você tirar a proteína desse cabelo, você fica presa a um trabalho único. Por quê? Nós temos duas alturas, né, de um loiro que ficaria muito bacana, que é o 9 e o 10, né? Nós temos duas alturas que ficaria legal. Então, seus trabalhos ficariam basicamente no 9 e no 10. Então, esse tipo de procedimento exige muito, tá? Muita atenção no tratamento, tá? Na manutenção deste loiro, e também vai te prender a um tipo, a uma cor basicamente única, uma tonalidade única, mesmo que você finalize de formas diferentes. E o interessante hoje, para você mostrar nas redes sociais um trabalho bacana, é tonalizando o cabelo, porque você devolve uma proteína para a fibra, proteção para o córtex ali, você consegue fazer isso. Oi, Leila, bom dia! Tudo bem? Seja bem-vinda. Então, você consegue, a Leila é uma colorista incrível, faz cores incríveis, maravilhosas, sou fã dela. Então, você consegue realmente entregar a proteína para o cabelo e ter diferenciações, colocar identidade própria para os seus cabelos. Isso é extremamente interessante. Então, quando você tonaliza cabelos com cores, você consegue colocar as cores que estão em alta, por exemplo, né, hoje. Então, eu mesmo uso base para fixação, cor principal, cor que vai realçar a cor principal e cor neutralização. Olha, 4 cores nós falamos aqui para fazer um loiro. Muitas vezes, ainda dependendo do caso, ainda tem aqueles banhos de verniz, para os morenas iluminadas, banhos de verniz com cobre, banho só de cobre, banho de verniz também nas morenas iluminadas. Isso vai trazer um resultado diferenciado que vai sair. Esse resultado já vai tirar você, vai elevar o seu nível como cabeleireira, vai elevar o seu patamar como profissional e vai fazer com que você mostre resultados como o da Leila, que é incrível os resultados dela. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês o ponto de partida para que realmente funcione tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? O que precisa saber antes de clarear um cabelo? O que a gente precisa saber? Qual é o ponto de partida? Qual é a cor natural desse cabelo? Cor cosméticas ou, né, cosméticas, né, mesmo, ou os dois. Altura de tom, né? O cabelo está em que altura de tom e que altura você precisa chegar, tá? Essa altura de tom é a cor que o cabelo está e qual é a cor que você vai precisar de chegar. Então, todos esses pontos de partida é bem interessante. Qual é a melhor escolha para o produto? Você pode escolha para o produto, quando a gente fala isso, você tem 3 tipos de escolha para fazer um procedimento de descoloração. Não é só o persulfato de
a família dos persulfatos, que são os pós colorantes. Você pode usar a coloração, tá? Isso depende muito do diagnóstico que você está realizando ali. Você pode usar as super clareadoras e assim você pode utilizar também o pó descolorante, tá? Saber o nível de porosidade. Qual é o nível de porosidade que está esse cabelo? Se está no nível 1, nível 2, nível 3, nível 3+, qual é o nível de porosidade? Teste de mechas para saber medir a integridade dessa fibra, se ela está resistente ou não para o procedimento e até onde esse cabelo vai chegar. Eu vejo pessoas fazendo testes de mechas com peróxido de hidrogênio com OX de 20, e aí faz o teste de mecha, o cabelo não chega, depois entra com o procedimento já com uma volumagem maior e o cabelo não sai acidificado, entende? Então é bom sempre fazer com uma volumagem maior os testes de mechas, sem pôr quando o cabelo não dá, quando o cabelo não tem resistência o suficiente, sim pôr para cliente, que às vezes, mesmo assim, o profissional faz porque a cliente convence o profissional de realizar o procedimento, e falar nisso é o seu nome que está em jogo, né? Então, não dá para... Você precisa se impor e sugerir, em seguida, tá? Um procedimento de coloração, um procedimento menos agressivo e que vai entregar um cabelo íntegro para essa cliente. Sugerir para que este trabalho seja um trabalho saudável para ela, que ela não vá ter problema em casa e que, mesmo assim, ela saia feliz do seu salão. É um exemplo? Daqui a pouquinho, vem uma cliente aqui para mim, tá? Que ela veio fazer o teste de mechas no sábado, o teste foi reprovado, o cabelo dela, tá? Ele não passou no teste de mechas, eu fiz uma sugestão, ela aceitou e vai ver daqui a pouquinho aqui, tá bom? Então, estes são os pontos principais, tá? Esse é o ponto de partida, tá? Que você deve tomar antes do procedimento de descoloração, antes de fazer um procedimento de clarear os cabelos das clientes, tá? Cor natural, qual é a cor desejada, quantos tons deseja clarear, tá? É possível com coloração? É possível com super clareadora? Ou é possível somente com pó descolorante? E qual é a melhor volumagem? Qual é o OX melhor? Qual é o melhor volume de OX que eu vou utilizar para este procedimento? Tá bom? Então, eu vou falar com vocês sobre uma coisa que é também bastante interessante para este ponto que nós estamos falando, tá? Que são os níveis de porosidade para cada cabelo. Eu anotei aqui, tá? Os níveis de porosidade. Vamos falar sobre isso, porque não é tão difícil a gente entender o nível de porosidade da fibra e, entendendo o nível de porosidade do cabelo, dá para se saber até onde nós conseguimos chegar, além de todo o diagnóstico, além de você fazer uma preparação muito bem personalizada para a sua cliente antes de fazer a descoloração, você consegue entregar resultados incríveis exatamente por isso, porque você fez um diagnóstico de forma correta e personalizada, tá? Então, o nível de porosidade vai fazer com que você considere a escolha do melhor produto também, tá? Vamos lá. Porosidade 1. O cabelo, no nível de porosidade 1, ele tem brilho, tá? Ele tem brilho, ele é macio, mas ele está levemente poroso. O que ele precisa? Uma hidratação. Você faz uma hidratação nesse cabelo e consegue manter a integridade da fibra para entrar com o procedimento de descoloração. Nível de porosidade 2, o cabelo já está mais poroso, podendo estar ressecado, tá? E ele precisa de nutrição e hidratação antes, tá? Do procedimento. Por que a gente fala isso? Porque você entendendo o nível de porosidade, você vai saber exatamente o tá? O pré-tratamento, o pró e o pós-tratamento deste cabelo para que ele saia acidificado e você entregue um cabelo uniforme, um cabelo com abertura limpa para a sua cliente e com cor de identidade sua para ela, tá bom? Então, nível de porosidade 3,
o cabelo está muito poroso, danificado, precisa de reconstrução, né, proteína, precisa de nutrição, que são os lipídios, e precisa de hidratação, água, tá? E cabelo com nível 3+, esse cabelo, ele está partindo, emborrachado, provavelmente com incompatibilidade química, né? São os cortes químicos conhecidos como corte químico. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho do que funciona hoje, tá? O que funciona, além do conteúdo que a gente colocou agora, o que funciona para uma profissional, para uma cabeleireira hoje, sair desse nível da grande massa, sair desse nível de pensamento focado em concorrência e passar para um próximo nível, dar uma virada de chave, repaginar, né? Se repaginar, porque quando um ser humano ele realmente quer alguma coisa, ninguém segura. Então, assim, vai existir empecilhos? Não só comigo, tá? A gente tem alunas na especialização, nossa, que hoje a gente tem vários depoimentos, né? Graças a Deus, né, delas. Mas hoje elas conseguem realizar procedimentos que elas jamais imaginariam realizar. Temos alunas com 40 anos de profissão, com 20 anos de profissão, e hoje colocando em prática coisas que elas jamais conseguiriam. Elas mesmas, né, dizendo que jamais imaginou que realmente conseguiria chegar a este nível, tá? Então, assim, é difícil para todas, com qualquer pessoa. Quando a gente realmente quer alguma coisa, se a gente vai buscar isso de forma honesta, a gente vai passar por muitos empecilhos, vai passar por muitas dificuldades, mas a gente consegue chegar lá. Este é o grande ponto, né? Esse é o grande motivo pelo qual a maioria das pessoas tentam e permanecem, porque elas sabem que ali na frente tem algo maravilhoso para elas, e a partir do momento que elas começam a entender o que eu coloquei aqui agora para vocês, que não é somente entender de colorimetria, a gente falou agora sobre uma forma personalizada, é claro, de você entrar com um procedimento de descoloração, falamos sobre o porquê que é interessante você tonalizar um cabelo nas aberturas, né, quando você encontra ali os loiros, né, tonalizar a importância. E também falamos sobre onde a maioria das pessoas que ganharam, que estão ganhando muito dinheiro, que são na internet, onde todo mundo está com o celular na mão, onde outros salões estão entrando dentro dos seus salões através do celular dos seus clientes que estão ali naquele momento esperando para ser atendida, vendo outros cabelos passando pelo Instagram, clicando em uma foto de um cabelo bonito, né, de um outro salão de beleza, e assim que funciona. E daqui para frente, é assim que vai funcionar. Escreva o que eu estou falando. Então, se repaginar para este momento em que estamos vivendo, vai ser o ponto de partida, vai ser o divisor de águas para você, vai ser o divisor de águas para a sua vida, tá bom? E tem como, né? Existem formas incríveis de fazer essas ferramentas trabalharem para vocês, entregar para as pessoas dispostas a pagarem preços maravilhosos, né? Existem várias ferramentas e essas ferramentas estão disponíveis para qualquer pessoa, não importa aonde ela esteja, não importa aonde ela trabalhe, não importa se ela trabalha sozinha, se ela não tem manicure, se ela trabalha em casa, se ela trabalha num salão no centro da cidade, se ela trabalha no melhor bairro da cidade dela, não importa isso. O que importa é que você apresente para sua cliente, entregue para ela uma experiência maravilhosa durante o procedimento do tratamento, do procedimento que você está realizando, durante o tempo que ela está passando ali com você, ela precisa dessa experiência e que você entregue um resultado único com identidade própria para ela, tá bom?